vocês já tiveram a oportunidade de ler o Coronelismo, Enxada e Voto, do Vitor Nunes Leal, que mostra o que é o coronelismo agrário no Brasil. Nós podemos transferir o coronelismo agrário para o ar e percebermos que esse coronelismo está presente, e que esse coronelismo está presente também na mídia, na radiodifusão. Historicamente, o Estado brasileiro nunca se impôs ao latifúndio midiático. O rádio é de 1923, a televisão é de 1950, e ambas surgiram como empreendimentos privados. Não há história de TV pública e de rádio público no Brasil. Ela é absolutamente minoritária, embora as raízes do rádio no Brasil tenham sido públicos. Por uma curiosa coincidência, o rádio surgiu na Inglaterra. A BBC as primeiras transmissões de rádio da BBC são de 1922. A primeira emissora de rádio no Brasil é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, de 1923. Portanto, a diferença é muito pequena. E ambas surgiram como empreendimentos públicos. E os seus diretores, tanto Roquete Pinto no Brasil, que fundou a Rádio Sociedade, como João Riff, que fundou a BBC, tinham os mesmos ideais da prestação de serviço público sem nenhum tipo de comercialização. A BBC sobrevive até hoje, mantida pela taxa paga pelos telespectadores e pelos ouvintes, não tem comerciais. A nossa Rádio Sociedade sucumbiu ao comércio na década de 30 e nós esquecemos esta possibilidade de uma mídia pública, não comercial no Brasil. Só retomada a partir aí do final dos anos 60, com a TV Universitária do Recife, depois a TV Cultura de São Paulo, mas ainda assim experiências muito pontuais, muito localizadas. O que foi ocorrendo é que estes grupos econômicos que se apropriaram da comunicação no Brasil e que deixaram um cantinho muito pequeno do espectro para as emissoras não comerciais, na verdade eles se tornaram partidos políticos. E isso é importante deixar claro. São partidos políticos organizados no Brasil. Basta ver o que fizeram agora na votação da ação, no julgamento da ação 470, chamada de mensalão. O pensamento único baixou com todas as forças, sem permitir o diálogo, a discussão. Não é para ficar de um lado ou de outro, mas abriu espaço para a discussão. O partido da mídia não permitiu esse diálogo. O professor Otávio Ianni, que vocês devem conhecer talvez de alguns livros, chamava esses meios de o príncipe eletrônico. Ele foi uma sacada genial num artigo do professor Ianni, lembrando o príncipe de Maquiavel como grande condutor da política, depois reformulado por Gramsci, quando ele mostra que é o partido político o grande reformulador. O professor Ianni, no final do século XIX, na virada do século, vai dizer que o grande condutor é a televisão. O grande condutor então o príncipe não é mais o príncipe do Maquiavel, nem o príncipe de Gramsci. O príncipe é o príncipe eletrônico. A TV na sociedade de massas organiza a sociedade a partir do alto. Não sei se alguém tomou conhecimento. Uma pesquisa excelente, a primeira pesquisa nacional sobre democratização da comunicação, feita pela Fundação Perseu Abramo. A metodologia ela foi organizada por um professor de sociologia da USP, o Gustavo Venturi, com os métodos, com a metodologia que o Ibope, o Datafolha usam para essas pesquisas que têm uma margem de erro muito pequena, que vai entre 2 e 5 pontos. Essa pesquisa, ela foi perguntar para as pessoas qual é o consumo de mídia que elas têm e como elas veem esse consumo. Pode ir. A primeira é a seguinte, aí, consumo de mídias. Pode mais um pouco, mais. Aí, hábitos de mídia. Muita gente diz no Brasil, e eu já ouvi pessoas
bem esclarecidas de classe média alta, dizendo, bobagem esse negócio de ficar discutindo televisão. Hoje as crianças chegam em casa e vão para o computador. O dado não mostra isso. Há uma generalização indevida, né? A metodologia gosta de usar essa expressão, há uma generalização indevida a partir do núcleo de vida das pessoas, achando que aquilo que acontece nos limites da sua casa, da sua família, do seu grupo social, pode ser generalizado para a sociedade como um todo, ainda mais num país como esse, tão diferenciado. Ainda hoje, o meio de comunicação que atinge realmente toda a sociedade brasileira é a TV aberta, com 94%. Depois nós vamos ver no outro gráfico que desses 94%, se não me engano, 88, 86 assistem todos os dias, mas isso a gente vê depois. Então, olha, TV aberta, 94%. Em seguida vem o rádio, que as pessoas dão pouca importância, mas o rádio é fundamental. O rádio talvez seja mais, ele é tão príncipe eletrônico como a televisão. O professor Yanni não olhou para o rádio, como muitos intelectuais não olham para o rádio. Mas o rádio está nas zonas ribeirinhas da Amazônia, mas está também nos grandes congestionamentos do Rio, de São Paulo. E ali, todo dia, de manhã à noite, existem comunicadores colocando ideias nas pessoas, fazendo ataques políticos diariamente. Eles têm um papel político-eleitoral importantíssimo e ainda pouco estudado pela academia. Fica aí uma sugestão de pesquisa para vocês olharem com um pouco mais de atenção para o papel do rádio na sociedade brasileira, que é o segundo veículo de comunicação de maior alcance e de maior audiência. Depois nós temos os jornais, com 43%, mas com uma subdivisão interessante que vocês vão ver depois. TV fechada crescendo bastante, 37%, a internet com 43%, junto com os jornais, e as revistas com 24%. Nós, infelizmente, não temos no Brasil uma história de TV pública e o que dificulta muito que a população e mesmo os estudantes de comunicação entendam qual é o papel que ela tem numa sociedade como a nossa, numa sociedade como a brasileira. A história da televisão no Brasil é uma história de televisão comercial. Várias gerações nasceram e morreram, né? A televisão tem 63 anos, nasceram e morreram achando que a televisão é um negócio para alguns grupos ganharem dinheiro. Quando televisão não, televisão é um serviço público. E é o papel da televisão pública mostrar essa diferença na sua administração, na sua gestão e principalmente nos programas que ela coloca no ar. E aí é fundamental que os estudantes participem dessa discussão desde o primeiro ano da faculdade, porque serão eles os multiplicadores dessa discussão com a sociedade. Eu acho que, infelizmente, pelo que eu conheço, a universidade não tem promovido esse debate com muita frequência como ele deveria ter.